Em cálculo 3, a gente estuda o princípio de Dirichlet, né? Também é bastante conhecido, e contribuições em série de Fourier, né? A gente usa o princípio de Dirichlet para provar o critério de convergência de série de Fourier. Bom, sobre o problema de Dirichlet. É o que vai gerar o princípio, né? Que é o método que Dirichlet formulou a resolução. Então, primeiro sobre o problema. Você considera um domínio, um aberto limitado do Rn, e considera uma função na fronteira, definida na fronteira, uma função contínua. E o problema é encontrar uma função que seja contínua até o fecho do conjunto, de classe C2, que seja a solução desse problema. Esse aqui é o operador laplaciano, né, soma das derivadas de segunda ordem. A ômega fecho é o conjunto união com os pontos da fronteira. Esse problema tem uma tradução, essa aqui é a tradução matemática da questão física, né, sobre a existência de uma configuração de equilíbrio de temperatura de um corpo condutor, onde é conhecido Travou aqui. Obrigado. Onde é conhecido a temperatura na superfície. Acho que não tem mais dependência em T aqui, né? É por isso que é temperatura de equilíbrio. Bem, é curioso que Dirichlet não resolveu o problema de Dirichlet. Ele apresentou um método de resolução em uma de suas aulas. O método consiste de tentar encontrar ponto crítico de um funcional. E ele faz uma inversão da resolução da matemática que tinha na época, né? No século anterior, cálculo das variações fazia o caminho para resolver um problema de minimização de um funcional. Você obtém as equações de Euler-Lagrange e estuda as equações diferenciais parciais. Com ele é diferente, ele parte da equação, né, e vai para um problema de minimização. Então faz o caminho inverso, né, para a matemática da época. Então o método consiste em 4 passos. O primeiro passo considera uma classe de funções que sejam de classe C1, contínua no fecho, que coincida com a função H. H é a função prefixada, né? E considere esse funcional. Então, para essa situação, aqui esse gradiente, esse vetor, né, sob a hipótese de se a função ser de classe C1, esse funcional está bem definido. Então, você supõe que é a conjunto máximo, a classe máxima de funções que tem esse funcional bem definido, ou seja, que essa integral é finita. Tá bem? O segundo passo é considerar a função minimizante, o ínfimo do funcional nessa classe, tá certo? E que o ínfimo seja atingido. Isso aqui já está escrito como bínimo. Terceiro passo
você faz uma variação, onde se considera que é uma semirreta, né, que passando pelo parte do zero. V é uma função de classe C1, contínua até o fecho, que se anula na fronteira. Note que essa hipótese permite que essa função ainda permaneça na classe. O que tem, então, com essa introdução dessa função, passa agora uma função real de uma variável real. Se o zero é o mínimo do funcional, o t igual a zero é o mínimo de g. Sendo o mínimo de uma função diferenciável, a derivada vale zero. Bom, derivando, aqui pode fazer o desenvolvimento desse quadrado, derivar com respeito a t, avaliar em zero, obtém essa equação, essa identidade. Essa equação é tomada sobre todas as funções v que se anulam na fronteira, que é desse tipo. O quarto passo emprega o teorema da divergência e você faz uma espécie de uma integração por partes, passando a derivada que está em v para o zero e o termo de fronteira que aparece quando emprega o teorema da divergência desaparece porque o v tem condição de ser nula na fronteira. Então se reduz a isso. Agora, essa expressão ela é verdadeira para toda função C1, contínua até o fecho, que se anula na fronteira, e tem um lema que permite concluir que é o laplaciano de U0 que é nulo. Laplaciano de U0 é nulo. Então, com isso você partiu de um problema de minimização e chega na solução da equação de Laplace. Tá bem? E como o zero está na classe, né, então já satisfaz a condição de fronteira ser igual a A. Esses são os passos propostos por Dirichlet em seu método para a resolução do problema. Então, a resolução é via um problema de minimização de um funcional. O termo princípio de Dirichlet não é do Dirichlet, é de Riemann. Riemann é um matemático da mesma época de Dirichlet. Riemann empregou o princípio no estudo de funções holomorfas, superfícies de Riemann, integrais abelianas. Ele que cunhou o termo princípio de Dirichlet. E foi ratificado por Hilbert mais tarde. Ele que justificou. A gente vai ver aqui o papel importante de Hilbert sobre o princípio de Dirichlet. Bom, com a introdução do princípio, surgiram muitas críticas no sentido matemáticas, né, de objeções ao método por inconsistências. Interessante que muitos dos críticos foram aqueles que contribuíram também para a construção da matemática para a resolução dessas inconsistências. É uma história com muitos autores. Quais são os problemas, né? A gente vai analisar passo a passo e vão aparecendo os nomes aqui. O primeiro passo é: será que a classe A é não vazia? Será que, dada uma função contínua na fronteira do conjunto, será verdade que existe pelo menos uma função que coincida com ela na fronteira? De modo que o funcional esteja bem definido? Que esse funcional aqui é integral do gradiente, não euclidiana, né, do gradiente ao quadrado.
A resposta é que é possível você construir funções contínuas para os quais a classe é vazia. Então, o primeiro passo de Dirichlet não funciona. Invalida portanto, todo o método de Dirichlet. O primeiro exemplo foi dado em 1841, por um matemático que viveu nesse período, 1841 1915. Mas o exemplo mais famoso é de Hadamard, dessa época, que construiu também uma função, os mais conhecidos, né? O exemplo de Hadamard. Ele construiu explicitamente uma função, tal que a classe A, onde é feita a minimização, é vazia. Você vai minimizar em um conjunto vazio, aí não tem sentido. Passo 2. O passo 2 é a existência da função minimizante. A função que realiza o ínfimo do funcional. O fato do funcional ser limitado inferiormente não basta para garantir que o ínfimo seja atingido. Porque o funcional ele é maior ou igual a zero. Né? É pouco provável que Dirichlet e Riemann, né, tenham se detido essa análise dessa questão. Nos documentos que a gente lê, a gente percebe isso. Dieudonné observa isso no livro dele de 81. Essa existência era admitida sem demonstração. Né? Hoje, em cálculo 1, a gente já percebe fácil, né, essa questão dele. Weierstrass, em período de 1815 a 1897, período dele de vida, foi um dos críticos ferozes ao princípio de Dirichlet. Ele produziu exemplos de funcionais limitados inferiormente, que não assumem o ínfimo. Passo 3. Aqui reside a ideia do princípio, né? A alma do princípio. A meta é encontrar a solução de uma equação diferencial, parcial, em termos de um mínimo de um funcional, o que é um problema do cálculo das variações. Já no século anterior, período anterior a Dirichlet, Euler, né, usou com sucesso, né, cálculo das variações, mas como era utilizado? O objetivo era minimizar um funcional, e você, pelo método do cálculo das variações, você cai num problema de equações diferenciais parciais. Então, a solução da equação diferencial obtém a minimização do funcional. O problema mais famoso é o problema da Bach-Stother. Com Dirichlet, esse procedimento foi ao contrário. Passo 4 é aquele passo que é feito para a utilização do teorema da divergência, para sair do problema do mínimo atingido, para chegar na solução da equação diferencial. Aqui tem um detalhe técnico que exige, você tem que fazer um esforço. O mínimo é de classe C1, e você precisa trabalhar com classe C2. Então tem um problema de regularização da solução. Tem que regularizar a solução, passar de C1 para C2 para poder usar esse passo. Bom, a crise do princípio, né? Após as críticas, né? Weierstrass, né? Os exemplos de Hadamard, o princípio ficou esquecido, né? Neumann chegou a dizer que, olha que sentença de morte, o princípio tão belo, que poderia ser útil no futuro, afundou e sumiu para sempre da nossa vista. Está aqui no livro do Reid,
1970. A ressurreição do princípio de Dirichlet. Né? Então, já no século XX, Hilbert publicou um trabalho, na verdade são 2 trabalhos, em que ele justifica rigorosamente os passos do princípio de Dirichlet. Então, vamos ver como que ele faz. Hilbert propôs uma técnica de usar sequência minimizante para obter o ponto de mínimo do funcional sobre classe de funções convenientes. Ele teve que corrigir a classe de funções sob corrigir a classe de funções e fazer uma formulação diferente, a obtenção do mínimo via sequência minimizante. Com a introdução, né, das teorias, né, de Hilbert para essa resolução, teve muita influência no desenvolvimento da integral de Lebesgue. Vou daqui a pouco contar exatamente quando ela aparece relacionado com o problema de Dirichlet e com análise funcional e da topologia. Então, agora o princípio no século XX. Aqui tem um recorte, vendo a matemática no estágio atual, os elementos de hoje, como eles se encaixam no princípio de Dirichlet. Então, o problema de Dirichlet ele tem uma formulação equivalente. Aqui aparecia a função h na fronteira. É possível provar que há uma equivalência entre esse problema, menos Laplaciano de U igual a f, no conjunto ômega, U igual a 0 na fronteira. Se você resolve um, você resolve outro e vice-versa. Então, quando a gente mencionar agora o problema de Dirichlet, a gente está mencionando essa forma equivalente. Bom, esse problema, vale lembrar que somente com a hipótese da função ser contínua, o problema pode não possuir solução. Tem exemplos de funções em que f é apenas contínuo, o problema não tem solução. Isso também é muito parecido com a classe de Dirichlet ser vazia, né, com a hipótese da função h ser contínua apenas. Então, vamos considerar o espaço das funções que são de classe C1, em que esse zero significa que quando na vizinhança da fronteira a função vale zero. Se diz que a função ela tem suporte compacto. Então, na vizinhança da fronteira, a função já se anula. Então, o maior conjunto onde ela é diferente de zero, acontece no interior do conjunto. Então, o que a gente vai fazer? A gente multiplica essa equação por uma função que é desse tipo e faz o uso do teorema da divergência, né? E a gente vai encontrar uma forma equivalente para resolver, que vai chamar de forma fraca do problema. Então, podemos assumir que essa 3 é a formulação fraca do problema de Dirichlet. Então, o problema passa a ser feito da seguinte forma: encontrar uma função que é de classe 1, contínua até a fronteira, que satisfaça agora essa equação. Tá bem? E que seja nula na fronteira. Então, essa é a formulação fraca do problema. O que nos interessa é saber se a gente consegue resolver esse problema, se
a gente consegue resolver o problema de Dirichlet. Vai ter um passo também de regularização da solução. Bom, esse problema é mais fraco, porque toda a solução do problema de Dirichlet é a solução do problema generalizado. Tá bem? Mas a solução do problema generalizado, em princípio, é só uma função de classe C1. Precisa ter um passo de regularização para garantir que ela é a solução do problema original. Então, como tratar esse problema, né? Esse daqui. Problema 3. Como resolver esse problema? Então, você introduz um funcional, comumente chamado funcional energia, associado ao problema. Esse funcional está bem definido nesse espaço aqui. Né? Porque aqui, como as funções se anulam até a fronteira, você não vai ter problema dessa integral ser infinita. Aqui você usa uma desigualdade de Cauchy-Schwarz, você consegue garantir que essa integral também é finita. E a gente faz um uso de uma derivação, essa é a definição de derivada, é chamada derivada de Gatot. Derivada de Gatot. Vamos definir por esse símbolo. Então, ao derivar, faz a variação, subtrai, divide por t, faz t tender a zero. Esse termo a gente desenvolve, subtrai desse daqui, divide por t, passa o limite, encontra isso aqui. Observe que essa parte que está aqui é esse lado. Passa esse termo para cá. É o que está aparecendo ali. Então, o que a gente tem que procurar? Se o zero for o mínimo do funcional, o fato de ser mínimo tem essa relação, mas isso aqui vale para todo t. Aqui a gente tem liberdade de trabalhar com t positivo e t negativo, mas combinado com esse sinal, só que o zero é mínimo, se e somente se essa derivada é igual a zero. Mas isso aqui, ser zero, é justamente a formulação fraca, né? Porque esse lado vai ser zero. Tá bem? Então, um ponto crítico desse funcional corresponde à solução fraca uma solução do problema generalizado. A gente chama de solução fraca. Bom, mas isso só funciona se provar que φ tem um mínimo nesse espaço. E aí começa todos os nossos problemas. Então, como vai ser, quais são os problemas que a gente vai encontrar? A gente está, na verdade, resgatando o método de Dirichlet, visto como um problema generalizado, né? E empregando, consertando, né? Corrigindo aqui qual é o problema, o funcional que aparece, né? Para esse problema. Tá bem. Então, primeiro vamos ver a situação do funcional, se ele é limitado inferiormente ou não, porque a gente está falando de mínimo. Então, aqui está o funcional, a gente faz um cálculo aqui usando a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Então, ganhei esse termo. Está com menos aqui, portanto, aparece essa desigualdade. E tem uma outra desigualdade importante, que é a desigualdade de Poincaré, que para as funções que estão nesse espaço, a integral de u quadrado é controlado pela integral do gradiente ao quadrado. Nome euclidiano aqui. Onde aqui aparece uma constante que independe da constante u. Na verdade, ela depende do conjunto. Bem, então você substitui esse termo que está aqui por essa desigualdade, você ganha essa desigualdade aqui. Então, é interessante porque aqui você tem esse termo. Né? É o mesmo termo, porém, aqui ele está sendo tomado a sua raiz. Então, se você observar, você pode jogar fora um termo, né?
trabalhar com esse é positivo. Aqui aparece a constante que vem do desigualdade de Poincaré. Tem uma estimativa, né? O funcional ele é limitado inferiormente. Tá bem? Você corrige, você substitui a desigualdade, né? Porque aqui tem a raiz, aqui está o quadrado, né? Você põe em evidência e consegue esse meio, você tem uma limitação. Então, ele é limitado inferiormente. A questão é saber se o ínfimo é atingido. E aqui começa a entrar a topologia. Você tem que introduzir uma topologia nesse conjunto. Bom, por que vai precisar da topologia? Vamos lembrar o resultado que a gente estuda em cálculo 1, o teorema de Bolzano-Weierstrass. Bolzano-Weierstrass diz que se você tiver uma função real, definida no intervalo fechado e limitado de R, essa função assume mínimo nesse intervalo. Esse é o teorema de Bolzano-Weierstrass, a gente estuda no cálculo 1. Aqui tem de essencial dois fatos, né? Fatos topológicos, no conjunto e na função, porque você está falando de função contínua e está falando de intervalo fechado e limitado. Então, esses são os fatos essenciais nesse resultado. Então, você pode generalizar o teorema de Bolzano-Weierstrass para a dimensão infinita, né? A gente não está fazendo minimização em intervalos. Então, o resultado se generaliza para espaço topológico compacto, chamado X, seja um funcional, uma função semi-contínua inferiormente definida nesse conjunto. Então, o ínfimo existe e é assumido nesse ponto. Essa é a versão de Bolzano-Weierstrass para um espaço topológico, né, compacto. Semi-contínuo inferiormente é porque, como a gente está trabalhando com minimização, você pode trabalhar com esse tipo de continuidade. Tá bem? Bem, então, vamos munir o espaço de uma topologia. Então, considerar-se esse espaço munido dessa norma. Tá bem? Bom, o espaço munido dessa norma é um espaço vetorial normado. A gente vai denotar ele por X. O funcional fica bem definido nesse espaço, né? E também é contínuo. Então, não é difícil mostrar isso. Se a gente recordar a conta que a gente fez há pouco, do funcional, escrevendo em termos da norma, então aqui aparece a norma ao quadrado, aqui aparece a norma, então o funcional fica assim. Se você olhar, isso aqui é uma função quadrática, né? Você escreve isso aqui como um t, aqui é t quadrado, aqui é t. Isso aqui é um polinômio, não é? Esse termo domina esse termo na vizinhança da origem, e no infinito esse termo domina esse. Então ele é um polinômio e faz isso. Não isso. Ele faz isso, né? Na origem ele vale zero, faz isso. Tem dois zeros, né? Um zero, depois um outro zero positivo. Bem, esse funcional é limitado inferiormente no espaço X, né? E é interessante porque, como esse termo aqui domina esse, quando ele é grande, suficientemente grande, então você pode fixar um raio, né? Um R, positivo, suficientemente grande, tal que quando x a norma de U é maior ou igual a R, os U's que estão no espaço, ele já é positivo. É porque ele faz isso, né? Ele faz essa. Então, para a norma de U suficientemente grande, ele já é positivo.
Então a gente vai procurar minimizar esse funcional nessa bola. Né? O mínimo tem que estar aqui. Né? O mínimo tem que estar aqui, porque na origem ele vale 0. Próximo da origem, isso aqui é negativo, tá certo? Então, depois ele fica positivo, então está limitado inferiormente por uma função quadrática, né? Então a gente fixa essa bola. Tá bem? Mas essa daqui é uma bola do espaço X. Aí surge uma dificuldade. Para poder usar o teorema, no versão de Bolzano-Weierstrass para espaço topológico, você tem que ter uma compacidade. E a bola não é compacta nessa topologia. Esse é um dos motivos da falta de compacidade, é o fato de não ser completo. Você tem sequências de Cauchy aqui na bola que não são convergentes. Então, surge uma ideia, não minha, do Hilbert. Antes fosse, né? Por que não completar o espaço com respeito a essa norma? Ou seja, incluir também todos os pontos limites da sequência de Cauchy. Correto? Então, vamos pegar o bicho agora. Só que esse espaço é horroroso. Horroroso. Porque os elementos que estão agora no espaço são classes de equivalência. Certo? Então, você não... É aí que está a dificuldade. Como vai trabalhar com essas classes? Aqui entra a integral de Lebesgue. O que é interessante é que esse espaço horroroso, ele pode ser caracterizado como as funções que são Lebesgue quadrado integráveis, cujo gradiente, a norma euclidiana, é quadrado integrável, Lebesgue também, e que se anula na fronteira em algum sentido. Aqui tem que está entre aspas, porque a fronteira tem medida nula. Né? E aqui a função, ela é igual, tirou, ela não vai mais enxergar essa fronteira. Não é, né? Então tem que dar algum sentido de se anular. Tem uma teoria que chama teoria do traço, que diz como isso aí é explicado. Agora sim. Agora, esse espaço é uma beleza. Porque aqui eu consigo trabalhar com os elementos, não mais com as classes. Né? Esse aqui é um exemplo do espaço de Sobolev. Esse espaço, olha que bacana, esse espaço munido com a norma é completo. Tá bem? Ele é completo. Mas ainda tem um problema. A bola, onde a gente vai fazer a minimização do funcional, a bola ainda a bola não é compacta. É um problema que já tinha antes de completar. Não resolveu com completamento, porque o que a gente aprende no curso de análise funcional é que a bola unitária no espaço vetorial normado é compacta se somente se o espaço for dimensão finita. O que a gente faz agora? Senta e chora, né? Hilbert foi esperto, ele mudou a topologia. Então, o defeito aqui da bola não ser compacta é porque tem abertos demais. Então, você tem que procurar uma topologia que tenha menos abertos. Então, é introduzido a topologia fraca, uma topologia com menos abertos. Então, trabalhando com essa topologia, esse espaço munido, ele é um espaço de Hilbert, é um espaço com produto interno completo. Né? Esse espaço
com a topologia fraca, a bola é compacta na topologia fraca. A gente vai falar, então, que nesse espaço as bolas são fracamente compactas. É aí que a gente vai fazer a minimização. Nesse espaço com essa topologia. Então, a gente vai aplicar o teorema, a versão Bosano-Weierstrass para espaço topológico, na bola, né, desse espaço, mas munido com a topologia fraca. Bom, mas você tem que corrigir a continuidade agora do funcional. Você acertou a topologia, mas tem outro fato relevante topológico, que é a continuidade do funcional. Será que o funcional é contínuo na topologia fraca? Então, você tem um resultado que diz assim, se o φ ele é semicontínuo inferiormente na topologia da norma, se ele é convexo. Então, se ele é convexo, continuidade na topologia da norma mais convexidade, dá semicontinuidade na topologia fraca. Tá certo? Tem uma relação. Então, o que entra o importante é a convexidade do funcional. Tá bem? Então, você pode usar o teorema para garantir que tem um ínfimo desse funcional na bola. Tá bem? Na topologia fraca. Bom, então tem o zero que está na bola, no qual o funcional assume o mínimo na bola. Tá bem? Mas você vê que por enquanto só usamos continuidade. A gente quer falar sobre solução do problema generalizado, que corresponde ao ponto crítico do funcional. Então, a gente tem que falar tem que responder a questão agora se ele é ponto crítico. Então, vamos observar isso. Esse ponto aqui, a gente já havia tomado esse R, de modo que na fronteira da bola o funcional é positivo. Porque o funcional faz tem aquela forma, né? Então, ele já é positivo, na origem ele vale zero, e na fronteira da bola ele é positivo. Então, tem um ponto interior que tem valor menor do que o funcional na fronteira da bola. Então, o mínimo não está na fronteira da bola. O mínimo está no interior. O mínimo está no interior. Outro fato é que o funcional é positivo para U no exterior da bola. Então, esse mínimo, na verdade, é um mínimo global, não só na bola, mas em todo espaço. Tá bem? Portanto, esse problema aqui é a solução do problema generalizado, porque a gente conseguiu garantir que ele é um mínimo global do operador. Bom, resta aquele passo de regularizar a solução. Bem, você não consegue fazer isso para qualquer função. Bom, você precisa exigir o mínimo que você pede aqui, que a função tenha uma continuidade especial, que é ela ser Hölder contínua. Tá bem? Hölder contínua, você exige que cada ponto que você for olhar um ponto no gráfico, pega um ponto no gráfico da função, você consegue fazer um setor dado por função côncava, que esse alfa está entre 0 e 1, esse alfa está entre 0 e 1. E o gráfico fica entre o setor côncavo. Então, você tem uma função côncava, o gráfico fica nessa região. Tá bem? Então,
é uma restrição, né, é uma exigência adicional em relação à continuidade. Com essa continuidade especial, a gente consegue justificar que a função é de classe C2 e contínua, portanto, é solução do problema de Dirichlet. Então, isso fecha, né, o método, corrigindo os defeitos que cada um dos passos de Dirichlet tem, mas à luz da matemática moderna, né? Então, para a matemática que tinha para a época, não era possível, né? Boa parte da matemática foi desenvolvida na primeira metade do século XX, né? E do jeito que a gente comentou agora, é um recorte usando a matemática moderna, né? Material de divulgação, né, sobre o princípio você ia encontrar na matemática universitária de 88, né, 85, são 2 trabalhos do de Jairo, né? Essa dissertação de mestrado, né, que trata sobre o princípio, sobre o problema de Dirichlet em todas as suas fases, né, desde o início, por diferentes métodos, né, um material bastante rico. E era isso que eu tinha para contar para vocês. No problema de Dirichlet, lendo esses trabalhos do de Jairo, me influenciou bastante, né, na escolha do que viria a estudar depois no doutorado, né, e é o que eu sigo estudando, né, obtenção de pontos críticos de funcional que estão associados às equações diferenciais. E tem uma brincadeira, né, que é um projeto muito interessante na matemática, né, que é aquele projeto da EMS, do quem orientou quem, né? O meu orientador foi o professor Elvis, ele é docente na Universidade de Brasília, que foi orientado pelo Rabinovitz. Rabinovitz é um dos autores do Teorema do Poço da Montanha, um dos resultados mais famosos, né, em cálculo, em métodos variacionais, né? E Rabinovitz foi orientado por Moser, aí já caiu na escola alemã, né? E se você subir algumas interações nos 4 passos, a gente chega em Dirichlet. Então, vocês estão aqui diante de um descendente direto de Dirichlet. Muito obrigado. Perguntas? Lá atrás. Esse princípio aí, o nome do Dirichlet, eu já no curso de física a gente ouviu falar alguma vez. Como tem uma questão de Laplace, acho que tem tudo a ver, mas historicamente você sabe se em paralelo físicos estavam estudando ou foi muito importante para encontrar? No início eu mencionei que está associado com o problema de equilíbrio, né, de temperatura, né? Quando a difusão deixa de acontecer, né, e o estado final, né, tem um problema que responde a esse estado, né, e esse é um problema, então talvez esteja relacionado. O problema também está associado com a teoria de potencial, né, que também é outra... Bolha de sabão, superfícies mínimas, né, o problema de superfícies mínimas, tem a ele associado um problema de Dirichlet, né? Então tem uma história, o problema tem uma história ligada com as aplicações, né? Certamente com os problemas físicos, né? Físico-geométricos. Aquela imagem do cartaz de divulgação, aquilo era direto para o
O... Para mim era bolinhas de sabão. Quem desenhou me contou. Assim? Sim. Sim. A única coisa que eu posso explicar que eu reconheço ali no cartaz sou eu fazendo o magrinho que está lá, né? O resto eu não sei mais o que... Mais perguntas? Ok. Então, antes que eu esqueça, tem os nossos certificados. Tem um certificado azul, menos importante, e o certificado laranja. Esse sim. Tem alguma simbologia? Talvez é porque... bom, é que tic-tac não engorda, né? Mas bom. Semana que vem, como é véspera de feriado, aí a gente acha muito arriscado ter seminário, então a gente pula, e na outra, como é feriado, é mais arriscado ainda. Quer dizer, na verdade não tem risco nenhum aí. Então daí a gente provavelmente volta depois da Semana Santa, tá ok? Então, muito obrigado pela participação. Até. Obrigado.